Fala pessoal, beleza? Vou fazer um videozinho aqui para pessoas neuróticas. Um vídeo para pessoas neuróticas porque eu recebo muito, mas muito comentário das pessoas falando sobre temperatura. Ah, minha placa esquenta muito. Ah, meu não sei o que esquenta muito. Ah, é um punhado de comentários e perguntas que não tem muito o que falar, na verdade, não tem muito o que responder, né? A não ser assim. E, editora, amplia isso. Não, você é burro. É a primeira vez que eu uso o quadrinho aqui, então algumas coisas eu escrevi bem pequeno e talvez não dê para enxergar muito bem. Se ver no computador, acho que vai dar para enxergar. Mas eu tinha que fazer uma coisa nesse sentido, para tentar explicar e esclarecer melhor essa questão de temperatura e tirar um pouco de neura. Tem muita gente que tem neura de temperatura, sabe? Tem uma neurose gigante e um trauma, sei lá o que é, sabe? Tem uma trava que é difícil convencer ou explicar a situação. A única forma que eu encontrei foi essa. Antes de entrar no assunto, pessoal, se você já era inscrito, confere a inscrição aí no canal, porque o YouTube costuma desinscrever algumas pessoas, é bem comum isso acontecer. Se você não era inscrito, se inscreve, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e continuar produzindo conteúdos alternativos como esse aqui. É um conteúdo explicativo, mas eu acho que vai ser bem útil para a maioria das pessoas. Tentei desenhar uma placa de vídeo aqui, ó, que tá pequenininho. Vou dar um zoom aqui, eu vou dar um zoom aqui também depois, no final passar no quadro aqui uma foto, alguma coisa assim. Dá para ficar mais fácil. E também comenta se você gosta desse tipo de conteúdo, sugestão do que mais gravar. Já que temos um quadrinho aqui, eu vou aumentar a letra, né, dar uma melhorada aqui das próximas vezes. E curte, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Outra coisa, se você quer enviar equipamentos, coloca do lado aqui, editora. Para fazer isso, basta acessar o site, escolher a unidade que você quer enviar o equipamento, preencher o formulário, você vai enviar o formulário e vai receber as informações para poder enviar ou deixar aqui no balcão também, certo? Qualquer uma das unidades está lá no site, você escolhe a unidade que você quer, fácil, prático, sem nenhuma burocracia, beleza? É isso aí, olha só. Eu anotei aqui algumas coisas sobre a questão de temperatura, mas antes de falar de fato sobre a temperatura, vai vir o pessoal nos comentários: ah, Antônio, minha placa esquentava muito e era defeito. Então, olha só, eu deixei frisado que eu quero tratar algumas coisas sobre questão de temperatura de placa, eu vou usar o quadro para isso, mas, pessoal, existem erros de projeto, tá? De fato, existem erros de projeto, inclusive tem uma versão da BIOS, eu não lembro que canal que eu vi isso, mas uma vez eu vi uma coisa nesse sentido. Existem erros de projeto que fazem a placa esquentar mais, dar mais problema. E o que eu vi no canal uma vez foi sobre uma atualização de driver que estava fazendo não reconhecer que a temperatura aumentava e causava queima de placa de vídeo. Então leve em consideração isso que eu estou dizendo, tá? Porque às vezes eu posso não mencionar isso, mas eu estou colocando em situações normais do que a maioria das vezes acontece, certo? Existem exceções para tudo e existem erros, né? São justamente essas exceções dos projetos que são desenvolvidos e que funcionam bem, mas nessas peculiaridades de pequenos erros que encontra por aí. Sobre a placa de vídeo, né? Eu vou entrar em BIOS também. Eu desenhei uma plaquinha de vídeo aqui, uma basicona, tá? Eu coloquei aqui BIOS 1 e BIOS 2, alguns modelos de placa de vídeo nem duas BIOS tem, é só uma. Mas eu coloquei aqui os módulos de memória, a GPU, né, os capacitores, os indutores e também os DRMOS ou MOSFETs de alimentação da placa, da GPU, aliás. Né? A alimentação da placa são os conectores aqui. Desenhei mais ou menos aqui como eu acho que tinha que se fazer essa explicação. Vamos lá. Pessoal, para quem é neurótico com temperatura, o que eu recomendo, antes de mais nada, é doença, vai se tratar. Você comprou a placa, anota ali num caderninho, salva ali no computador mesmo, bloco de notas, alguma coisa assim, qual a temperatura. Porque quem é neurótico com isso, tem no programa Afterburner, tem o HW Monitor, tem o GPU-Z, tem uma pancada de programa, tenho certeza disso. Então pega um desses programas, faz um teste básico ali, para ver qual a temperatura que ela atinge no seu uso de 100%, 90% a 100%. Tá? Em torno de 20 minutos é o suficiente para isso. E inclusive no seu ambiente. Por que isso é importante? Porque isso vai definir quando você vai precisar fazer uma limpeza nela. Sim, limpeza na placa. Muitas vezes o problema é só falta de limpeza. Claro que, mais uma vez, né, algumas exceções.
sei lá, a pessoa mora no Acre ou mora em uma cidade onde a temperatura é muito alta, né, em Cubatão, sei lá, o ambiente é muito quente, então isso também vai influenciar um pouco, né, mas é uma exceção também à regra. Toda placa que você compra, ela já vem dessas atuais, não estou falando dos modelos mais antigos. Ela vem configurado de fábrica, tá? Ela vem setado de fábrica na BIOS dela, ou então dentro dos comandos, dentro da GPU, também pode acontecer uma temperatura de trabalho, tá? Por quê? Porque o fabricante ele vai lá, fabrica e estipula, ó, é uma GPU que trabalha tanta temperatura. Porque a partir dessa temperatura, vamos colocar, eu coloquei aqui como 80 graus, mas a partir dessa temperatura ela começa a perder eficiência. Isso é normal, isso é para tudo. Isso não é só placa de vídeo, é para notebook, para ultrabook, que mais? Para tudo funciona dessa forma. Você começa a perder eficiência depois de um tempo. O ser humano é assim, né? Se está quente demais, você não consegue raciocinar, perde eficiência, né? Ele simplesmente perde. Placa de vídeo é a mesma coisa. Então ela é setada de fábrica para atingir 80 graus Celsius, certo? O fabricante, a Nvidia, né, ou a AMD vai lá e fabrica uma GPU. Ó, essa GPU ela trabalha com eficiência 100%, sem perder sua eficiência, com 80 graus Celsius. Aí o fabricante dos outros componentes, que é cooler, dissipação, thermal pad, que é usado, né, do fabricante da ASUS, sei lá, Galaxy, Gigabyte, enfim, ele tem que manter aquilo ali para ter uma eficiência da placa. Por que é importante quando você compra a placa, você simplesmente fazer esse teste? Porque isso vai definir basicamente tudo sobre a placa, basicamente tudo sobre o projeto, sobre quando é necessário limpar, quando é necessário abrir o equipamento, mandar para uma assistência, aí você consegue definir isso com muita facilidade. Então, sabendo que é configurar de fábrica, o que a gente tinha como opção antigamente? Que os overclockers de placa de vídeo hoje em dia, os profissionais que eu digo, choram até hoje. Porque antes as BIOS, a configuração que era definido, poderia ser alterada. Então existiam alguns programas que você simplesmente alterava essa configuração e fazia com que o cooler girasse mais, girasse menos, colocasse um número ali, eu quero que a temperatura X, o cooler esteja a 80% para não subir. Antigamente isso era possível. Depois da série 10, agora na série 20, as RX ainda permitem isso, algumas delas. Com essas versões você está travado, você não permite aumentar a temperatura, a não ser por um programa externo, como o Afterburner, que eu citei aqui, mas dentro da placa você não permite. E isso também, o travamento de BIOS, fez com que não permita aumentar a tensão de alimentação da GPU, ou seja, não permite overclock. Não permite, pelo software, que você faça overclock. Travou. Então, você consegue ver hoje em dia placas zumbi, essas coisas? Não encontra. Tá? É difícil, são raros as pessoas que ainda estão nessa, porque o fabricante não permite mais alteração no seu software, na sua BIOS. Então ela vem setada de fábrica e existe também uma temperatura de trabalho. Aí que tá, eu uso muita analogia de carro, diferente de carro que o óleo do motor que circula ali nas engrenagens, ele tem que atingir uma certa temperatura para ter uma certa viscosidade e assim trabalhar melhor. Beleza, carro ele tem um número, né, padrão ali para ter essa temperatura. Placa de vídeo também tem uma temperatura de trabalho. Só porque é diferente do carro, que se o carro tiver congelado, não é conveniente utilizar, né, se o motor ele congelar não é conveniente, é um ambiente muito frio. Placas, circuito eletrônico, quanto mais frio, melhor. Tá? Eu não estou falando também menos 40 graus também, porque eu acho que ele nem consegue acionar, né? Mas eu estou falando assim, por isso que existem hoje servidores mergulhados no mar, existem servidores mergulhados em óleo, tem projetos aí que a gente encontra aí na internet, facilmente no YouTube, com pessoas que mergulham a placa no óleo vegetal ali, sabe? Ou na água ou em alguma coisa. Por quê? Porque quanto mais frio, melhor. Só porque aí são projetos particulares, tanto servidores quanto pessoas que são entusiastas ou profissionais nessa área. Com um fabricante que vende a granel, que vende massa, ele quer vender para todo mundo. O fabricante quer vender para mim, para minha mãe, para meu pai, para todo mundo. Ele quer vender para todo mundo. Ele tem que ter um padrão. E o padrão é o quê? Essa temperatura de trabalho. Que, vamos supor, a Nvidia setou, esse chip ele trabalha com eficiência 80%. Então eles desenvolvem todo o restante do projeto para trabalhar aquilo. Aí a gente entra no que funciona a placa de vídeo.
A placa de vídeo, ela basicamente, ela tem sensores de temperatura, principalmente na GPU, normalmente está na GPU e nos VRMs, né, são os principais pontos de medição de temperatura, mas o foco principal é a GPU, tá? Porque a GPU é um tipo de coisa que eles têm que garantir com mais tempo. A parte de alimentação, DRMOS, MOSFET, isso aí meio que para eles tanto faz, porque se existe um erro no projeto, eles conseguem diagnosticar isso e reparar esse erro e vender. Quando queima a GPU, aí é um problema. Então a dissipação principal, mesmo tendo sensor em VRM, em GPU, em memória também, né, que também aquece muito, mas o principal para eles é a GPU, porque da placa é o que mais vale. Tá? O mais caro da placa é a GPU. Talvez compita aí com a PCB, se bem que eu duvido muito, mas se for comparar alguma coisa, a própria PCB, a própria placa. Então eles não querem GPU queimada, certo? Tá deixando bem claro isso aí. A GPU, ela requisita ao controlador, seja BIOS, seja PWM, depende muito do projeto, que, olha só, a temperatura está batendo aqui 80 graus. Aumenta esse cooler. Ela manda o sinal para o PWM faz com que o chaveamento, né, do mesmo jeito que tem a alimentação da GPU, tem a alimentação dos coolers. Então ela faz com que, olha só, o PWM manda para o outro MOSFET que tem ali, que alimenta os coolers, e fala, olha, eu preciso de mais tensão aqui, porque consequentemente mais tensão faz o cooler girar mais rápido, aumenta o RPM e controla a temperatura, certo? Beleza. Dito isso, a BIOS, ela é setada, né? Aqui eu coloquei BIOS 1 e BIOS 2, ela é setada para tantos graus Celsius, a rotação do cooler está em 40%, né? Sei lá, em 2000 RPM. Vamos colocar um exemplo aí. Então, eu não entendi o que ele falou. A GPU requisita isso, ela informa, olha só, amigão BIOS, eu preciso esfriar, eu estou muito quente, tá? Eu estou num nível aqui que eu vou perder eficiência, eu vou desligar, posso até queimar, aumenta a rotação. Por que eu falei lá no começo que é importante quando você pega a placa fazer essa medição? Tá? Não sou eu, Getúlio, que vou dizer, sua placa está quente. O rapaz lá, o rapaz, meu, não sei o que, meu, que é cheio desse aqui também, de quadrinho e tal, que não é ele que vai definir, tá? Não somos nós que vamos definir questão de temperaturas, é questão de fabricante e você como proprietário tem que saber isso. Quando ele requisita, vamos supor, ligou, né? Tanto que hoje em dia existe a função Smart, né, dos coolers, que é o que? Fica travado ali, porque só a dissipação passiva, só os dissipadores conseguem dissipar aquele calor que está sendo gerado. Começou a usar, lá jogando, né, a placa, a GPU, ela é projetada para fazer cálculos, ela faz os cálculos lá e consequentemente, fazer cálculo, o que acontece? Esquenta, né? Natural esquentar. Ela tem que transformar essa energia de alguma forma, dissipar essa energia de alguma forma. Tá fazendo cálculo lá para rodar aquele joguinho lá em 60 FPS que você quer no Ultra. Começa a esquentar. Aquela dissipação passiva ela não consegue mais resolver a situação. O que é que ela faz? O cooler está parado, né? Porque tem a função Smart hoje. Não é nem Smart, né? O Fan Silence lá, né? Coloca outro nome, mas na verdade é economia de energia também, lógico. Né? Mas aí o que acontece? Ele manda lá para BIOS e fala, BIOS, olha só, eu preciso que você age aqui porque tá quente, a dissipação passiva não tá conseguindo controlar mais. Pá, bateu 80 graus Celsius. O cooler tá travado, tá parado, não tá agindo em nada. Bateu 80 graus Celsius. Quando a placa é nova, que ela tá limpinha, pasta térmica bonitinha, thermalpad bonitinho, o que acontece? 80 graus Celsius, o cooler, 40%, que corresponde a 2000 RPM, placa nova. Isso que eu estou colocando um exemplo, mas isso é aplicável em qualquer placa. Placa nova ou que você comprou usada ali mesmo, mas você está fazendo a primeira aferição dela naquele momento. 80 graus, né? Por quê? Porque dentro dos comandos que tem na GPU, estipulados pelo fabricante, pelas diretrizes que ele estipula, ele fala 80 graus, temperatura que eu tenho que trabalhar. Ele vai mandar o sinal para a BIOS vai mandar para a PWM vai corresponder no cooler. Então, 80 graus, bateu 80 graus, olha só, eu tenho que manter 80 graus. O fabricante, né, no caso não do chip, mas da placa, ele sabe que para ficar 80 graus, 40% cooler, tá show de bola, 40% cooler. Getúlio, eu moro em Manaus e aqui é quente pra caramba. Então bateu ali 85 graus Celsius. O que acontece? Pessoal, a letra é minha mesmo, tá? Porque agora é difícil escrever. 85 graus Celsius. O que acontece? Aumenta o cooler para 45%. Então ele vai aumentar para quê? Para 250 RPM. Certo? Beleza.
85, ele aumenta um pouco para conseguir manter a temperatura, para conseguir baixar a temperatura, melhor dizendo, para 80 graus, que é a temperatura de trabalho setada pelo fabricante do chip. Então, quando a placa é nova, ela não tem sujeira, está tudo novinho, bonitinho ali, simplesmente consegue manter isso aqui. O que acontece que as pessoas costumam ter paranoia é no momento que a placa está 1 mês lá na casa da pessoa. A pessoa tem a paranoia que, minha placa começou a esquentar mais, porque ela está fazendo mais barulho. Não é que ela está esquentando mais. Claro que tem um nível ali de diferença, né? Pode esquentar um pouco a mais ali, né? Tem uma margem de erro. Mas não é que ela está esquentando mais. Só porque, pelo fato de estar suja, porque depende do ambiente também, sujeira, tá sujo, ou tá um clima muito quente, ou mudou de cidade, ou mudou de casa, onde o lugar é mais abafado, ou mudou simplesmente o gabinete de lugar, ou mudou o gabinete, vários outros fatores, ou simplesmente sujou. Nada mudou, mas ainda assim tá acumulando poeira. Lembrando que é um cooler, né? Um cooler tá girando ali, tá acumulando poeira nas aletas e dentro, embaixo dele também, entre o cooler, o dissipador e a PCB também. Então o que acontece? Mudou. Depois de 6 meses de uso, a situação mudou. Para manter 80 graus Celsius como o fabricante estipulou, agora eu preciso que o cooler trabalhe a 60%. Isso corresponde a 3.000 RPM. O que acontece quando gira mais rápido? Faz mais barulho, certo? Mudou a situação, com 6 meses de uso, estou hipoteticamente falando. Dependendo do caso, pode mudar com 1 mês, pode mudar com 3 anos, é relativo. Mas o que acontece é isso. Não é que a sua placa está esquentando mais porque ela está apresentando defeito. Ela está esquentando mais porque agora tem película de sujeira que impede que a dissipação seja plena, como era quando estava nova. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí o que acontece pior ainda? Passou 2 anos na placa. O que acontece? Agora, filhão, ela já está batendo 82 graus Celsius, ela aumentou a temperatura. Por quê? Porque ali, mesmo com o cooler em 80% de eficiência, ele está batendo ali 4.000 RPM, ele já não consegue, porque a camada de sujeira é tão grande, é tamanha, que faz com que aqueça mais. E lembrando, a gente está falando também da dissipação entre GPU e PCB, que tem uma fresta ali bem pequenininha, mas sujeira, filhão, vai entrar, a umidade vai entrar. Isso faz com que a dissipação seja ainda mais difícil. Além de coisas como oxidação dos dissipadores, né, do heat pipe, vários outros fatores. A pasta térmica perder suas propriedades, o thermal pad simplesmente secar, que ele não consegue mais, mesmo com 80%, manter 80 graus Celsius. Aumenta 2 graus ali, 3 graus. Pessoal, eu recebo muita coisa nesse sentido. Minha placa está esquentando. Essa placa esquenta muito. Essa placa esquenta muito. Quando existe um erro de projeto, né, um erro massivo, né, não peculiaridades, né, um projeto aqui, ou uma placa aqui, outra ali. Quando existe um erro de projeto em si, aí sim a placa pode ser um pouco mais esquentada. Mas quem vai definir se a placa trabalha 80 graus? Tem quadro que trabalha a 100 graus Celsius, que a temperatura normal de trabalho é 100 graus Celsius, porque o fabricante estipulou que ele consegue trabalhar a 100 graus Celsius. Vai fazer com que queime mais rápido? Talvez, né? Isso é muito relativo também. Uma questão de queimar é mais azar ou sorte, né? Não é relativo à temperatura, na maioria das vezes, né? Claro que tem exceções. Entende como é que funciona uma placa de vídeo? Quando você pegar uma placa, você não tem que procurar aqui no canal da GTEC, ou estar no Facebook, ou algum fórum, alguma coisa, se a placa é esquentadinha, tá? Claro, se tem uma normalidade, né? Você tem que perceber isso aí. Opa, tá demais, né? Você tá batendo ali 100 graus Celsius, tá demais, né? É muito. A propósito, normalmente as placas trabalham realmente com 80 graus Celsius, tá? É o normal, o fabricante estipula 80 graus Celsius sem nenhum problema. É o normal a temperatura de trabalho delas. Então, quando você compra uma placa, não precisa perguntar, questionar, sabe, sair perguntando, porque não tem necessidade. As pessoas vão só te passar desinformação. Não vai ter informação nenhuma útil nisso aí. A desinformação, porque a informação que você precisa ter, você mesmo que tem que conseguir ela, que é medindo aquela placa sua, tá? Então, e outra coisa, né, ainda citando o erro de projeto, mesmo que tem erro de projeto para ruim, tem erros para bom. Então pode ser que você pegue uma placa que bate ali, em vez de trabalhar a 80, trabalhando a 70 graus, 75 graus Celsius. Por quê? Porque o projeto ali foi reforçado, então você pegou uma placa com defeito, mas um defeito bom.
entendeu? Pegou a placa, faz a comparação quando você pegar. Pegou, eu sei que o cooler aqui está 40% e ele mantém 80 graus Celsius. Aí daqui 6 meses você entra lá, tá 50% o cooler para bater 80 graus Celsius. Por quê? Porque ela já está apresentando sujeira. Ela já está apresentando problemas na dissipação proveniente de sujeira ou proveniente de algum cooler que não está girando corretamente, enfim. Mas isso não significa que a placa tenha problema, certo? Enfim, né, é uma explicação banal, mas eu sei que muitas pessoas têm essas dúvidas aqui, né, sobre temperatura. Mas o importante disso aqui é saber o quanto a placa trabalha, e você testa isso quando você pega, e depois, eu acho que tem que limpar, eu acho que não. Você mesmo tem que responder isso, você mesmo tem que saber o momento que você tem que levar para uma assistência, ou você mesmo ir lá e fazer uma limpeza nela, baseando na medição que você fez lá no começo, quando você pegou o equipamento.